Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Brasil Escola. Sou o professor Fred de Biologia e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de transportes, nesse caso, transportes passivos. Se você entende que a célula ela precisa tanto receber substâncias quanto eliminar substâncias, uma das formas de entrar e sair da célula é através de transportes passivos. Primeira coisa que você tem que entender é que a célula ela não pode ser um ambiente, uma estrutura completamente fechada. Ela tem que se comunicar com o meio externo para que ela tenha ciência do que está acontecendo no organismo, nas células que estão ao lado, naquela corrente sanguínea que está próxima a ela. Então você precisa ter uma comunicação entre o meio externo e o meio interno. É para isso que servem os transportes. É para isso que serve o transporte. Quando a gente fala de permeabilidade seletiva, a gente fala que a membrana plasmática ela deixa coisas entrarem e coisas saírem, ela seleciona o que entra e sai. E é através desses processos de transporte é que ela está fazendo isso. Tal coisa pode entrar, mas em certa quantidade, tal coisa precisa sair em certa quantidade. Então ela está selecionando o que entra e sai. No caso do transporte passivo, você tem que entender que ela vai atravessar a membrana. Então, realmente é um processo de transporte através da membrana plasmática, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Geralmente pode atravessar os espaços entre os fosfolipídios que compõem ali a nossa membrana plasmática, ou, no caso dessa imagem aqui, existem sim algumas proteínas, nós chamamos de proteína canal ou proteínas transmembrana, que vão criar uma conexão entre o ambiente externo e o ambiente interno e também vai permitir a passagem. E aí o foco desse vídeo de hoje, dessa aulinha agora, que é o transporte passivo. Coisas que você tem que carregar durante toda essa minha aula aqui. Então presta bastante atenção, beleza? O que seria a característica básica de um transporte passivo? Não vai gastar energia. Não vamos ter envolvimento de moléculas de ATP. Ai, Fred, mas é porque toda função precisa gastar energia para isso, não sei o que, não sei o que. Sim, eu entendo. Quando a gente olha um contexto geral, existe gasto de energia na célula como um todo. Mas neste transporte não existe a utilização direta de uma molécula de ATP. Então não existe gasto de energia. Nós temos um transporte a favor do gradiente de concentração, ou seja, as moléculas que serão transportadas, elas vão de onde tem mais para onde tem menos, ok? Então, tem muito de cá, então passa para cá. Tem muito de cá, passa para cá. Então vai a favor do gradiente. E no caso do transporte passivo, a gente sempre vai buscar a homeostase, o equilíbrio. Vamos tentar equilibrar as concentrações. Tem muito de cá, então passa um pouquinho para cá que fica igual. O transporte passivo, ele busca o equilíbrio das concentrações. Existem 3 tipos de transportes que a gente estuda quando a gente fala de transporte passivo, e o primeiro deles é a difusão simples. Difusão realmente significa espalhar, transportar, vai daqui para lá, difundir algo. E de maneira bem simples, quando a gente fala da membrana plasmática, é simplesmente uma forma de atravessar a membrana plasmática. Então eu vou citar as características desse transporte, depois a gente ilustra aqui para que você entenda como é que ele funciona. Primeira coisa que você tem que entender é que ele é um transporte de partículas pequenas, mas bem entre aspas, porque como a gente está falando de estruturas microscópicas, tudo é pequeno, se você parar para pensar, mas são estruturas bem pequenas, geralmente íons, que estão dissolvidos em líquidos, no caso na água, ou gases, que são difundidos através da membrana, por exemplo, o gás oxigênio, que tem que entrar dentro da célula para participar lá do ciclo de produção de energia, no ciclo de respiração celular e tal. Então nós precisamos dessas substâncias entrando e outras saindo, como por exemplo o gás carbônico. Então a gente fala que o transporte de fusão simples, ele transporta soluto, ou seja, algo que esteja dissolvido na água, que é o nosso solvente que a gente trabalha dentro do corpo. Então difusão simples vai ser de partículas pequenas e no caso de transporte de solutos. Ainda é um transporte passivo, então é lógico, vai a favor do gradiente, de onde tem mais para onde tem menos. E como é um transporte simples, vai simplesmente atravessar a membrana, vai passar ali no meio dos fosfolipídios e entrar ou sair da nossa célula, beleza? Então se liga, nessa imagem aqui, o que você está vendo? Uma célula. Nós temos ali a membrana plasmática dividindo o meio interno, que é essa parte dentro da célula que você está vendo, e o meio externo, que é essa parte
de cor diferente aí, fora da célula. Repara que fora da célula, então, tem um monte de molécula, uma grande concentração dessa moléculazinha, dessa substância verde que eu coloquei aí na imagem. Então, primeira coisa que você vai analisar, não tem nenhuma estrutura para auxiliar, é só a membrana plasmática e eu tenho grande concentração de alguma coisa, nesse caso, do lado de fora, beleza? O transporte vai acontecer de onde tem mais para onde tem menos, ou seja, eles vão entrar para dentro da célula. Olha aí, se liga na animação, ó, vai puxando para dentro da célula até equilibrar a concentração. Então, quando tiver a mesma quantidade, ó, tá vendo? Parou? Mesma quantidade fora e mesma quantidade dentro. Você diminui ou cessa aquele transporte naquele momento. Na realidade, vai continuar entrando mais um pouquinho, depois sai mais um pouquinho e vai mantendo equilibrado. Mas para você entender isso, vai de onde tem mais para onde vai menos, para difundir isso. Essa é a difusão simples. Bem simples, né? Brincadeiras à parte, né, pessoal? É um transporte muito simples porque ele não envolve outras estruturas, tá, celulares. Ele simplesmente vai realmente atravessar a membrana ali entre os fosfolipídios e entrar dentro do citoplasma, né, do citosol. Quando é que difusão simples aparece na nossa vida? Principalmente na troca de gases, o processo que a gente chama de hematose. É o processo que a gente faz lá nos alvéolos pulmonares. Não lembra o que é alvéolo? Tá a imagem aí para você. É o finalzinho lá da estrutura dos brônquios, bronquíolos, né? O finalzinho que são realmente cavidades, bolsinhas que se enchem de ar, estão bem cheias de corrente sanguínea em volta delas, bastante sistema circulatório ali emaranhado mesmo, né? Assim, mas você consegue ver vários vasos sanguíneos ali para que você consiga fazer a troca gasosa de CO2 e de oxigênio. Nessa outra imagem, repara, você tem aqui a cavidade de um alvéolo, beleza? A corrente sanguínea aqui embaixo. A ideia é jogar gás carbônico para dentro do alvéolo, para que ele seja expelido, e pegar oxigênio para dentro da corrente sanguínea, que vai ser carregado lá pelos glóbulos vermelhos, né, pela hemoglobina. Então entenda que esse é um processo de troca gasosa e vai ser por difusão simples, porque você precisa permitir que um gás atravesse membranas plasmáticas para ir de dentro do alvéolo para dentro da corrente sanguínea. E vai com concentrações diferentes. No final da respiração, né, celular, o gás carbônico se acumula ali na corrente sanguínea e chega no pulmão. Então tem mais gás carbônico para jogar fora. E quando você inspira, você espera que tenha mais oxigênio para colocar para dentro da corrente sanguínea. Outro tipo de difusão que a gente tem é a difusão facilitada. Nossa, Fred, mas o negócio já era simples, tem uma mais fácil ainda. A ideia da facilitadora é que você, em vez de você atravessar realmente os fosfolipídios, agora vai ter uma estrutura que realmente vai abrir uma porta. Então, se você tem uma porta para poder passar, é muito mais fácil do que ficar se esgueirando ali por microespaços entre os fosfolipídios, né? Que tem toda uma questão de polaridade ali que às vezes pode impedir ou atrapalhar um pouquinho. Então, a difusão facilitada ainda é um transporte passivo, então você também vai ter lá a ideia de ir a favor do gradiente, de onde tem mais para onde tem menos. Também é um transporte dissoluto, só que agora com um pequeno detalhe, são estruturas maiores, né? São mais complexas ou específicas, precisam realmente de uma condição para conseguir entrar ou sair da célula. Por isso que a gente vai utilizar nesse processo uma proteína transportadora, ou proteína transmembrânica, ou proteína canal, que ela realmente vai permitir a passagem, né, para dentro ou para fora das nossas células. Tudo bem? De boa? Nessa imagem aqui, a gente consegue ver o exemplo, né, está ali os fosfolipídios, e essa proteína em azul, bem marcada, né, meio que um roxo ali, né, onde você tem o ambiente externo e o ambiente interno sendo conectados por esse canal, por essa passagem, beleza? Como é que ela funciona? Do mesmo esquema que a difusão simples. Nessa imagem aqui, repare, eu tenho lá ambiente interno, ambiente externo, membrana plasmática, e aí eu tenho essa proteína roxinha aí, bonitinha, esperando o momento de permitir um transporte. Repara que do lado de fora tem uma maior concentração dessas moléculas aí. Essa proteína, ela recebe o estímulo, um sinalizador para abrir um canal, e aí você começa a ter a movimentação, ó, tá vendo, né? Acompanhando aí? De cima para baixo, descendo, né? De fora para dentro da célula, e vai parar exatamente quando chegar ao
Equilíbrio, boa, parabéns, viu? Você sabia que você estava esperto aí, muito bom. É porque é um transporte passivo, Fred, vai buscar o equilíbrio. Exatamente. Vale a pena a gente falar sobre um pouquinho sobre essa questão da difusão facilitada, é que nesse esqueminha, realmente a proteína ela funciona como um portão, né, um canal. Mas existem vários formatos de proteínas, tem proteínas que giram, que fazem movimentos de torção, como se fosse um parafuso. Então isso é basicamente esquemático, beleza? Onde é que a difusão facilitada pode aparecer na nossa vida? Tem uma doença que aparece bastante em vestibulares, talvez o seu livro deve ter algum recorte aí chamando atenção para essa doença, que é a fibrose cística. Ela é uma doença hereditária que ela está ligada à ausência de uma proteína transportadora do íon cloro. E aí, o que que isso faz na sua vida? Se suas células, no caso, suas células do pulmão, principalmente dos alvéolos, não têm essa proteína, isso atrapalha algumas funções metabólicas dessa célula. E aí ela começa a secretar grande quantidade de muco dentro dos alvéolos. E aí você viu com a aula, pedacinho da aula que a gente acabou de falar sobre a hematose. Se eu tenho um alvéolo cheio de muco, vai atrapalhar as trocas gasosas. Então a pessoa vai ter sim uma insuficiência respiratória e outros grandes outros problemas relacionados a essa ausência de uma simples proteína transportadora que fazia um processo de difusão facilitada do íon cloro. Então é uma doença que acomete várias pessoas e está relacionada com o transporte passivo, difusão facilitada. Antes da gente ir lá para a osmose, que é o último transporte passivo, vamos fazer uma revisão rápida aqui, mas antes já deixa o like aí nesse vídeo. Fala sério, eu tenho certeza que eu já te ajudei em alguma coisa, já tirei alguma dúvida sua. Nessa imagem aqui, nós temos 3 transportes acontecendo, reparem. E aí, você chuta qual? Transporte passivo ou transporte passivo? Muito bom, letra B, transporte passivo, vocês são incríveis! Todos eles estão indo a favor do gradiente, reparem na imagem. Tem mais substâncias do lado de fora e elas estão entrando onde tem menos, então vai estar indo de onde tem mais para onde tem menos. Na primeira parte lá da imagem, você está vendo que elas estão atravessando a membrana. Difusão simples, porque não tem nada, é só passar pela membrana. Já os outros dois estão relacionados com uma proteína transmembrânica, ou canal, como eu já citei para vocês. Então é um transporte por difusão facilitada. Então aqui, os 2 primeiros transportes passivos que a gente viu. Tranquilinho? E agora, para fechar o transporte passivo, pessoal, a osmose, eu tenho certeza que você está surtado aí, porque você viu alguém explicando osmose e ficou meio na dúvida. Primeira coisa que você tem que lembrar é um transporte passivo, então vai de onde tem mais para onde tem menos, a favor do gradiente. Só que aí tem o pulo do gato, o detalhezinho. A osmose, ela não transporta soluto, ela transporta solvente, que no caso do nosso corpo é a água. Então, no transporte por osmose é realmente um transporte de água, de onde tem mais para onde tem menos. Ainda não vai gastar energia e isso pode estar acontecendo por proteínas, que às vezes aparecem em alguns exercícios chamados de aquaporinas, ou até pela própria membrana plasmática. Mas vai de onde você tem mais água para onde você tem menos água. Só que para isso você tem que entender a comparação entre as substâncias, entre o meio interno e o meio externo, por exemplo. Existem 3 padrões: hipertônico, isotônico e hipotônico. Hipertônico significa que é uma concentração ali maior do que aquele seu referencial. Isotônico, uma concentração igual àquele seu referencial. E hipotônico, menor que o seu referencial. Ah, Fred, o que seria o referencial? Depende do seu exercício. Pode ser uma célula, pode ser o tubo A e o tubo B. Então ele vai sempre te dar, ó, comparando essa célula com um copo lá cheio de sal. Aí você vê, ó, tem mais concentração, tá menos concentrado, tá igual. Hipertônico, isotônico ou hipotônico. Beleza? E aí a osmose vai acontecer, transporte de água. Então quando a gente olha essa imagem que está aparecendo aqui para vocês, se liga. De um lado, eu tenho um monte dessas bolinhas maiores. Do outro, eu tenho bolinhas menores que estão representando a água, né, de azul. Mais clarinho aí. Repara que você tem muito mais água de um lado e muito mais da outra substância, né, diluída ali, do outro lado. E repara que a osmose está indo em direção ao lado mais concentrado.
Por que mais concentrado, Fred? Porque você tem mais água do lado de cá. É um transporte onde tem mais para onde tem menos. Mas eu vou te dar uma diquinha que vai te ajudar bastante. Grava isso. A água vai atrás do sal. Então nessa imagem, o sal, né, a substância, o íon, o que você estiver transportando, o que estiver ali misturado no transporte, é o nosso foco. A água vai atrás dele. Então se tem mais do lado de lá, ele vai para lá. Se tem mais do lado de cá, a água vem para cá. Então ele vai buscando, a água vai atrás do que está ali, do soluto que está ali dissolvido ali. Beleza? Agora que você já entendeu como a osmose funciona, que tem 3 soluções para você comparar, vamos ver o que acontece com uma célula animal na primeira substância, que é uma substância hipertônica. Então eu coloquei essa célula ali e essa solução que está dentro ali, onde a célula está mergulhada, é uma solução hipertônica, significa que ela tem muito mais sal, muito mais íon que a gente vai analisando do que dentro da célula. Então o que acontece? Existe mais água disponível, tá? Para vocês entenderem, mais água disponível dentro da célula. Porque nessa solução está sendo utilizada a água ali para diluir essa substância. Então o que acontece? A água vai atrás do sal, Fred. Boa, a água vai sair da célula. E aí a célula vai murchar. Como a membrana plasmática ela é permeável e ela é flexível, né? Ela é um mosaico fluido, a célula simplesmente vai diminuir de tamanho ali porque ela perdeu volume, porque a água saiu dela. Isso é o que acontece com uma célula animal em uma solução hipertônica. E se a gente mergulhar essa célula numa substância isotônica? Tem a mesma concentração dentro e fora. Aí você deve estar falando assim, ah, não acontece nada não. Errado! Infelizmente, vai acontecer sim. Vai continuar entrando e saindo água, só que na mesma quantidade, na mesma proporção, na mesma velocidade. Então a célula vai ficar normal. É o que acontece quando a gente coloca, por exemplo, soro fisiológico, né? A gente aplica o soro fisiológico lá na veia, lá, tem a mesma concentração, então não vai fazer diferença, né, para o nosso organismo, tudo bem? E agora, se eu pegar essa mesma célula e colocar em uma solução hipotônica, agora que são elas. Reparem bem, pensa bem, existe menor concentração fora da célula. Então quer dizer que a célula está muito concentrada e ela atrai a água. Então a água de fora vai entrar na célula e aí ela vai inchar. No caso da célula animal, não tem parede celular, não tem estrutura de muita resistência, pode sim acontecer. Se for uma grande entrada, né, uma diferença de concentração muito grande, ela pode sofrer o que a gente chama de lise celular. Ela vai estourar. Agora, como é que funciona essa osmose aí, né, numa célula vegetal? Primeiro momento, vamos pegar uma célula vegetal e colocar numa substância hipertônica, ou seja, tem grande quantidade de concentração de sal, né, de soluto na solução e não dentro da célula. E aí a gente já falou, né, a célula ela vai perder água, né? O sal puxa a água que está dentro da célula. Então a gente fala que ela vai ficar plasmolizada. Ela vai começar a murchar. Mas como a célula vegetal tem a parede celular, ela não vai alterar a sua forma de maneira significativa. Mas a membrana plasmática chega realmente a descolar da parede celular, né, bem externa ali. Então fica um processo, né, de plasmólise. Ela realmente está murchando, porém a sua estrutura ainda se mantém. Se eu pegar uma célula vegetal e colocar em uma solução isotônica, é lógico, vai ter entrada e saída de água na mesma quantidade, mesma velocidade e a célula vai estar normal. Agora, se eu colocar a célula vegetal em uma solução hipotônica, vai entrar água por conta, né, que você tem mais concentração dentro da célula, isso puxa a água para dentro, você vai aumentar o volume e aí tem o segredinho da célula vegetal. Como ela tem a parede celular que é bem rígida, não vai permitir a lise celular. Esse é um detalhe muito importante. E quando a gente vê uma imagem, né, como essa aqui de células vegetais, você percebe que a parede celular ela é bem rígida, vai aguentar essa questão do volume celular e também nós temos uma organela chamada de vacúolo que também vai ajudar no equilíbrio osmótico, na quantidade de água que tem dentro da célula. Então ela vai estar túrgida, que é inchada, que aí seria o processo de deplasmólise, né? Seria você inchar a célula, porém não vai acontecer a lise celular. Para fechar a ideia da osmose,
Uma coisa que vem aparecendo bastante em vários vestibulares, também vários exercícios, eu tenho certeza que você já deve ter visto algum exercício assim, é sobre a osmose reversa, que ela é utilizada tanto em tratamento de água e esgoto e também na dessalinização da água para o consumo ou utilização humana. É um processo onde a gente faz o contrário. Geralmente a água ela vai atrás do sal, né? Como eu citei ali para vocês, um macetezinho para você entender o transporte por osmose. Então o que a gente faz? A gente coloca a água misturada, né, com sal, por exemplo, a água do mar, e vai oferecer uma pressão nessa água, nessa substância, contra uma membrana permeável apenas à água. Então eu vou realmente usar força, pressão, para que a água que esteja misturada com o sal realmente saia, vá para outro recipiente e aí você faz a coleta dela. Isso é muito utilizado em vários tipos de usinas, vários tipos de empresas e também a gente utiliza a dessalinização, né, para realmente produzir água potável ou que dê para ser utilizada realmente no consumo humano. Pessoal, espero que tenha ajudado você a entender e sanar algumas dúvidas que você tinha, né, sobre transportes passivos, principalmente difusão simples, facilitada e a nossa osmose. Eu vou ficando por aqui. Se você não deu o like nesse vídeo, já dá o like aí e não esquece de se inscrever no canal. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.